Um livro que furou as minhas listas de leituras, graças a uma indicação de vocês. Um outro que me deu vontade de dar um abraço no autor. Um que despedaçou meu coração e da minha filha também. E um clássico infanto-juvenil que foi muito melhor do que eu esperava. É sobre esses livros comoventes que eu quero conversar com vocês hoje. O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este lugar, este momento para a gente conversar sobre livros, ser leitor. E eu já quero começar a falar com vocês sobre um livro que furou a minha lista de leitura, porque no meu último vídeo sobre os últimos livros que eu recebi aqui em casa, vocês falaram muito bem desse livro que eu deveria ler logo, que foi Persépolis, da autora iraniana Marjane Satrapi, nessa edição da Quadrinhos da Companhia das Letras, uma graphic novel, gente, que fazia muito tempo que eu não, muitos anos, na verdade, que eu não lia, e eu fiquei muito surpresa, primeiro com as ilustrações, tá? A autora aqui também era ilustradora, tá? Ela faleceu agora no início de junho, e pelo que eu pude apurar, as últimas notícias que a gente tem é que a família informou que ela teria morrido de tristeza porque o marido dela faleceu há um ano atrás. Ela enfrentou uma depressão bastante severa e não resistiu a essa situação, acabou falecendo. Ela era bastante jovem, então é uma pena, né? Mas ela deixou um legado aí bastante interessante pra gente. Além desse livro, ela tem outros livros publicados, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre esse aqui. Nessa obra aqui, então, a gente vai acompanhar um recorte da vida dessa autora, dos 10 aos 24 anos de idade. A gente vai descobrir que ela nasceu numa família bastante politizada, bastante progressista para os conceitos e pensamentos da época, ainda mais no país onde ela nasceu, né, no Irã. E lá no final da década de 70, começo da década de 80, houve uma revolução no país dela, que aqui ela chama de Revolução Islâmica. A partir dessa revolução, então, as mulheres tinham que usar o véu, que cobria, então, todo o corpo delas, e não podia aparecer nada do cabelo, e outras tantas regras que ela e a família dela eram completamente contras. Ela estudava numa escola francesa em Teherã, e nessa escola, então, ela teve que começar a usar o véu. As classes foram separadas, meninos estudavam numa classe, meninas estudavam em outra classe, e tantas outras situações que vão acontecendo, que ela vai nos contando aqui. Mas dentro da casa dela, havia uma conversa muito aberta, desde que ela era bastante jovem, sobre política, sobre o que eles consideravam, a família considerava certo ou errado, e ela tinha muita liberdade de conversar sobre isso, que eu acho bastante interessante. Então, mesmo na escola, mesmo perante outras figuras de autoridade, ela sempre falava aquilo que ela pensava. E isso leva ela a ser conhecida como uma menina bastante rebelde, e que ela foi mesmo na adolescência. E ela teve uns períodos em que ela quis experimentar coisas diferentes, ela inclusive estudou fora do país. Com 14 anos, ela foi estudar na Áustria, e lá ela viveu uma vida de imigrante, também passou por bastante coisas ruins, assim, dificuldades, longe da família, pouco contato com a família. Os pais dela, na verdade, nem sabiam direito o que estava acontecendo lá com ela. Mas enfim, estou me adiantando aqui no assunto. Antes dela sair do Irã, então com a guerra, ela viu coisas terríveis, vizinhos morrendo, amigos delas sumindo, sendo convocados para a guerra, e isso foi muito difícil para ela. Teve um parente dela, que um tio, se eu não me engano, que foi um preso político, e tudo isso ela tinha um contato muito grande. O quanto essa liberdade dela participar de todos os assuntos da família fez com que ela tivesse uma visão crítica, política e social bastante diferenciada, eu acho, de outras pessoas. Mas, como eu falei, essa liberdade toda que ela tinha em casa, as outras pessoas não tinham. Não era permitido que fora de casa você usasse maquiagem, você se expressasse da forma como você quisesse, podia ser preso, enfim, várias situações que inclusive aconteceram com ela. E então a gente acompanha esse recorte da vida aqui
da autora, é muito, muito interessante de acompanhar. Tem uns momentos cômicos também, tem uma personagem que é a avó, que eu amei. Na verdade, é a minha personagem favorita aqui. Personagem não, né, gente? Personalidade, porque são pessoas reais. É a avó, ela é muito coerente do começo ao fim da história, tem uma linha de raciocínio que ela sempre mantém, ela é muito ponderada, e eu particularmente prefiro esse tipo de pensamento, mas a Marjane tinha motivos para ser mais rebelde, e então tem momentos de alívio cômico, tem momentos em que a gente tem muita pena dela porque ela passa por umas situações bem complicadas. Então o legado que essa autora nos deixa com essa obra aqui é sobre a busca dos direitos das mulheres, é sobre a luta contra um regime opressor e também para a gente conhecer um pouco mais dessa cultura que para mim é bastante diferente do que eu vivo e das pessoas com quem eu convivo. No começo aqui da história tem uma contextualização para a gente não cair de paraquedas e não entender absolutamente nada do que está acontecendo. Aqui na introdução ela vai contando sobre outras guerras e revoluções que foram tendo lá no país, e aí a gente entende um pouquinho melhor sobre como que as coisas chegaram à Revolução Islâmica lá de 1979. Gostei muito de ter lido, muito obrigada pelas indicações. Continuando aqui com os livros comoventes, quando eu li esse livro, em vários momentos eu queria dar um abraço nesse autor. E quando vocês lerem também, acho que vocês vão ter esse sentimento. Embora eu tenha visto algumas críticas dizendo que o autor estava fazendo muito mimimi aqui nessa história, com o que eu não concordo nem um pouco. Carta ao Pai, do Kafka, nessa edição muito interessante da LPM Pocket. Eu não tenho muitos livros dessa editora, mas assim, gente, fiquei muito surpresa com essa edição, que assim, ela é pequena, né? Ela é menorzinha, de bolso, não tem orelha, então tem esse detalhe, né? Nos livros eles ficam assim, mas a qualidade do texto eu achei muito boa. A gente tem aqui no começo uma pequena biografia sobre o autor. Também temos prefácio, introdução, glossário e essa carta, como ela foi manuscrita, parte dela tá aqui para vocês verem como que era inclusive a letra do Kafka, e aqui no final também tem uma parte. Aqui, ó. A tradução do alemão foi feita, aliás, tradução, organização, prefácio, glossário e notas pelo Marcelo Baques e de uma forma primorosa. As notas de rodapé são bastante interessantes e são grandes. Olha só, tudo isso aqui é nota, e tem bastante. Na introdução, ele fala assim que não é necessário ler as notas, que o leitor pode passar, mas eu li todas e achei que foram bastante esclarecedoras sobre muitos termos que o Kafka usou e que não é do nosso tempo, não é da nossa cultura. Então, eu achei bastante esclarecedora. Isso sobre a edição. Agora, sobre a carta em si, então, é uma longa carta do Kafka para o pai dele, que ele chama aqui o pai de tirano, regente, rei e Deus. Eles tinham uma relação, então, bastante conturbada, e o Kafka fala aqui que ele, a baixa autoestima que ele teve durante a vida toda e pensamentos muito negativos que ele teve por conta dessa criação desse pai, que era muito autoritário, que era muito controlador, e aqui ele faz um super desabafo de mais ou menos 100 páginas para o pai, falando tudo que ele tinha vontade de falar. E eu fiquei com muita pena do Kafka, gente. Dele eu só li a Metamorfose até agora e eu tô vendo com outros olhos esses livros, porque esse autor, ele foi muito sofrido, sabe? E tem uma frase aqui, que tá aqui atrás, inclusive, mas que eu também marquei e que eu acho que é, assim, muito, muito profunda, tocante no contexto geral, em que ele fala assim aqui na carta: minha atividade de escritor tratava de ti. Nela eu apenas me queixava daquilo que não podia me queixar junto ao teu peito. Ou seja,
carinho, aconselhamento, amor de pai, esse autor não teve. Então, muito comovente essa carta, dá muita raiva desse pai. Eu sinto muito que esse pai não tenha lido essa carta, ele merecia saber o que o filho dele pensava sobre ele. Eu recomendo demais esse livro. A próxima história, gente, é de uma autora aqui da minha cidade, um livro infanto-juvenil que eu li com a minha filha e eu não esperava que fosse tocar tanto a gente, tanto eu quanto ela. Ficamos muito comovidas com essa história e é o Spike, uma explosão de sentimentos da Ivânia Maria Welter. Vou mostrar para vocês a capa, olha que gracinha. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando as ilustrações para vocês, tá, gente? Então, aqui nessa história, a gente tem a história do Spike, que é um cãozinho que tinha uma família, mas a família deixava ele sem os cuidados necessários, então ele vivia na rua, fuçando no lixo, ele estava sujinho, tinha pulgas, até que ele foi encontrado por uma outra família que passou a cuidar dele, levou no veterinário, brincava com ele, dava carinho, atenção, enfim. Só que a antiga família procurou o Spike e disse que queria ele de volta e tiveram que devolver então, né? Só que o Spike continuou solitário, voltou àquela mesma situação. O que aconteceu? Ele fugiu e voltou àquela família amorosa que estava cuidando dele. E eles passaram a viver como uma família mesmo. Só que, numa manhã em que o sol nascia aquecendo a todos, nasceu também a saudade. O Spike adoeceu e não voltou mais. É uma história contada de uma forma muito delicada, muito lúdica. Porém, eu li esse livro quando a minha cachorrinha estava doente. E logo depois disso, ela acabou falecendo. Já contei essa história aqui no outro vídeo. Por conta dessa situação, é que eu e minha filha de 6 anos, ficamos muito tocadas com isso. Choramos no final bastante. Mas aí o que aconteceu? Depois que a nossa cachorrinha se foi, a gente foi adotado por um outro cachorro, gente. Ele acabou vindo aqui em casa, também um cachorrinho que tinha família de humanos, mas ele vinha aqui em casa, ficava na porta esperando a gente abrir a porta. Ele vinha aqui brincar com a minha filha, eu deixava brincar, aí depois ele ia embora, só que ele acabava vindo e ficando cada vez mais tempo. Quando a gente não abria a porta, ele latia para que a gente abrisse. E ele é que quis ficar aqui em casa, sabe? Então, foi uma coisa assim muito parecida com essa situação aqui, o que torna esse livro ainda mais emocionante. E com isso, eu quero dizer para vocês que esse livro, ele é muito bonito. Ele traz uma história de amor, né? Entre uma família de humanos e uma família de um cãozinho que precisava desse cuidado. E o quanto a literatura pode ser maravilhosa, gente, e nos tocar de formas tão diferentes. Eu tenho certeza que esse livro nos tocou tanto pela situação que a gente estava vivendo. Talvez não vá tocar da mesma maneira outras pessoas, mas eu, mesmo assim, recomendo muito, porque fala de cuidados com os animais, que são seres inocentes, que são seres cheios de amor e que, além da gente poder dar amor para eles, eles nos fazem muito bem. Então, fica aí a minha recomendação, por mais que a gente tenha chorado muito, sofrido muito com esse final aqui, não deixa de ser uma história maravilhosa e uma história real, né? Aqui tá a Ivânia e aqui tá o Spike. Olha só, que amor mais lindo, né, gente? A Ivânia aventurou-se no universo da literatura infanto-juvenil com esta obra, que foi inspirada na adoção e vivência de quase 5 anos com o cãozinho Spike. Sente gratidão por ter compartilhado com o pequeno Spike e vivenciado lindos sentimentos, os quais leva em seu caminho. Eu gravei um livro com uma TBR de livros para ler no outono. Se vocês gostam desse tipo de vídeo mais temático assim, convido vocês a assistirem. Eu vou deixar aqui no box de informações. E naquele vídeo eu falei, então, de 5 livros que eu leria no outono. Eu li apenas 2 até agora, mas eu vou continuar lendo, embora o inverno já tenha
dado as caras por aí, mas enfim, vamos lá. E agora eu vou mostrar para vocês um dos livros que eu li que estava naquela TBR lá, que é O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, essa autora britânica que escreveu em 1911 esse clássico infanto-juvenil, e eu li aqui pela Dark Side, nessa edição lindíssima, que eu já mostrei também para vocês naquele vídeo, mas vou mostrar aqui um pouquinho, porque é muito bonitinha essa edição. A Dark Side sempre capricha nas edições, né? E eu nunca tive problema com as traduções deles, pelo menos as traduções do inglês. Olha que amorzinho, até o índice é uma gracinha. Esse livro conta com uma apresentação, também tem introdução, e nessa introdução fala um pouquinho sobre a vida e a obra da autora, que teve uma infância bem difícil, porque ela perdeu o pai logo cedo e também passou por dificuldades financeiras. Então ela teve que se virar assim para sustentar, ajudar a sustentar a família. Eu fui pensando que eu ia encontrar uma protagonista meio chata aqui, porque eu tinha ouvido em algum vídeo no YouTube algo nesse sentido, mas eu não achei nada disso, gente. A Mary Lennox, que é a nossa protagonista aqui, que ela tem entre 9 e 10 anos, ela mora na Índia junto com os pais. A Índia era colônia do Império Britânico na época em que se passa esse livro, só que ela era uma filha órfã de pais vivos. Os pais não davam atenção para ela, tinham as vidas deles e ela era criada por babás e empregados. Ocorre que, por uma epidemia de cólera, os pais acabam falecendo e ela é enviada para a Inglaterra para morar com um tio numa mansão enorme. Esse tio mora ele e os empregados nessa mansão, só que ele acaba passando a maior parte do tempo fora de lá, então, mais uma vez, ela se vê sozinha. Lá na Índia, ela era tratada como uma princesa, ela nem se vestia sozinha, para vocês terem uma ideia. E sozinha, sem nenhuma outra criança, num primeiro momento, nesse lugar estranho, totalmente desconhecido, com um clima totalmente diferente do que ela estava acostumada, ela acaba explorando os jardins, as charnecas inglesas desse lugar onde ela vai morar ali. E ela acaba descobrindo esse tal jardim secreto. E ele é secreto por um motivo, tá? Há muitos anos, a esposa desse tio, aonde ela foi morar, ela faleceu. E ela era a que cuidava desse jardim junto com o tio, e ele fechou as portas desse jardim como um símbolo de fechar a dor ali dentro, para ele não precisar lidar com aquilo, porque foi muito forte para ele sofre até hoje com aquilo e fazem 10 anos que isso aconteceu. A Mary acaba encontrando a chave e acaba entrando nesse jardim e ela se maravilha com esse lugar que, embora descuidado, tem erva daninha crescendo, as plantas não estão podadas, mas ela vai aos pouquinhos cuidando daquilo e ela sente algo diferente ali dentro. E a gente vê que não é o jardim em si que traz esses sentimentos para ela, e sim o fato de que ela está respirando novos ares, convivendo com outras pessoas e se descobrindo como uma pessoa diferente ao conviver num ambiente diferente também. Surgem outros personagens maravilhosos aqui, e dentre esses personagens eu quero destacar o Deacon, uma outra criança que ela acaba conhecendo e que tem uma relação muito estreita com animais e com a natureza. Ela fica maravilhada com isso, porque é algo muito diferente do que ela está acostumada, e ela admira muito o Deacon e ele acaba ensinando muitas coisas para ela, e juntos eles acabam ajudando uma terceira criança que acaba surgindo aqui a também se redescobrir e ressignificar muitas coisas na vida dela e dos três aqui também, e desse tio também. Um livro leve, gostoso de ler, que vai te fazer acreditar no poder de modificar muitas coisas da tua própria vida, com a tua própria força e com uma magia que está dentro de você mesmo, que alguns podem chamar de magia, outros vão chamar de resiliência, outros vão chamar de força de vontade, e tudo bem. O que importa é que esse livro, no final, assim, sabe quando você acaba um livro sorrindo? Eu chorei em alguns momentos, mas eu acabei esse livro aqui sorrindo e pensando, ai, que bom que eu conheci essa história.
E eu recomendo muito para quem não leu aí, que dê uma chance para o Jardim Secreto, porque é um livro surpreendente. Nesse mesmo vídeo, onde eu mostro para vocês a minha TBR de outono, então eu mostro também esse livro aqui, o Flores para Algernon, que eu não li ainda, mas ele está aqui, o próximo da lista para eu ler, assim que eu finalizar esse daqui, gente. Estou lendo Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Já li 200 páginas, faltam 100 páginas para terminar, nessa edição da Biblioteca Azul. A história é, assim, espetacular. Eu só quero dizer para vocês que o Aldous Huxley, ele era vidente, ele sabia o que ia acontecer no futuro. Esse livro foi escrito lá nos anos 30, mas o que ele fala aqui, ele fala de crianças sendo produzidas em laboratório, que na época não era uma realidade. Ele fala sobre as pessoas serem anestesiadas para dor e para isso fugirem para substâncias entorpecentes. Ele fala sobre as pessoas serem condicionadas a pensarem de uma certa maneira. Alô, admirável mundo atual. É muito, muito interessante, mas eu venho aqui contar para vocês no próximo vídeo. Mas o que eu queria, infelizmente, falar para vocês é de uma situação que aconteceu, que assim, é um pecado, gente, o que aconteceu. Esse livro é um livro apenas colado, e aí quando eu falo dos livros que eles são costurados e colados, como por exemplo esse maravilhoso aqui, ó, do quão importante que é também ter um livro bem acabado, como por exemplo esse daqui, ó, ele é colado e ele é costurado. Então, por mais que você abra bem ele aqui para ler, embora nem precise, né, mas você pode forçar aqui, ó, que nada vai acontecer, tá? Aí, aqui, gente, como é que eu vou fazer uma releitura? Olha isso aqui, desse livro aqui no futuro. Ele vai se despedaçar, ele vai se desfolhar todo. Não é uma pena? Então, fica aqui meu apelo para as editoras fazer livros colados e costurados para que isso não aconteça. Mas, de qualquer forma, isso não interfere na história, né? Só que ler é uma experiência e o todo eu acho que está ligado a essa experiência, né? Desde a textura do livro, por isso que eu gosto de livros físicos. Eu leio muito no Kindle também, mas faz parte de uma experiência de leitura mesmo, eu segurar o livro, sentir o toque, a textura, folhear e, infelizmente, aí uma coisa dessas acontece, eu fico chateada. Se já aconteceu com vocês, me contem aí nos comentários se acontece muito. Não tinha me acontecido até então, olha, eu tenho bastante livro aqui em casa. Mas enfim, seguimos, né? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí as minhas leituras e as indicações que eu fiz para vocês. Se vocês tiverem considerações sobre esses livros, por favor, deixem nos comentários. Eu tenho gostado bastante da nossa interação aí nos comentários. Acho que isso eleva o vídeo, a experiência de outras pessoas que ainda não leram essas histórias. E quem já leu também pode ressignificar alguma coisa, ver alguma coisa que não tinha visto. Então isso é muito, muito bacana mesmo. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Deixa o seu curtir, se inscreve no canal, isso é importante para o crescimento do canal e para que a gente possa espalhar aí a palavra da literatura. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.